Olá, amigos do Portal Piauí Hoje, o portal que conecta você com o mundo. A gente está aqui iniciando mais um podcast, dessa vez recebendo um convidado muito especial, o professor José Vanderlei Carneiro. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Tudo bom? Boa noite, obrigado pelo convite. Estamos recebendo ele aqui para falar sobre o segundo congresso da Rede Brasil Requer, que vai acontecer na Universidade Federal do Piauí nos dias 12, 13 e 14 de agosto, não é isso, professor? Você é o Isso, coordenador desse evento que vai reunir aí pessoas do mundo inteiro, não é isso? é um congresso internacional. Esse é o segundo evento, né, que aborda o Paul Ricoeur, que é esse filósofo, não é isso? Uhum. O professor Vanderlei é professor de filosofia, não é isso, Uhum. professor? Então vai ser essa abordagem em torno desse filósofo. O que é que as pessoas podem esperar desse congresso? O que é que ele vai abordar nesses 3 dias de evento? Tá certo. Olha, o segundo Congresso Internacional da Rede Brasil Requer, estou dizendo a gente porque nós temos uma coordenação. Eu estou como coordenador geral, mas tem colegas da Estadual da Bahia, o professor Roberto Lausch, que é o presidente dessa nossa rede de pesquisadores no pensamento do Porriquet. Tenho a professora Cristina Viana, da Federal de Alagoas, que compõe a nossa equipe de coordenação externa. Tem o professor Manuel Coraci, que é da Universidade Federal do Acre. E tem o Adriano, que é um colega nosso da rede, que cuida da comunicação dessa rede. Então, isso compôs uma coordenação geral, e aqui nós temos nosso grupo de estudo, né, de 2016, que a gente estuda, né, a obra desse filósofo francês, o Paul Ricoeur, um projeto que é cadastrado num programa de pós-graduação de filosofia da UFP, ali no CCHL, e é esse grupo de pesquisa que nós já temos mestres e doutorandos, né, que saíram exatamente desse grupo de estudo, e é quem está dando exatamente todo o suporte operacional do Congresso aqui na nossa universidade. Né? Temos tido apoio da universidade, temos tido apoio das agências de fomento à pesquisa, nacional e local, a CNPq, a CAPES, a FAPEP. Nós temos apoio do Instituto Católico de Estudos Superiores, o ICESP, e um apoio fundamental, que é do programa de pós-graduação em filosofia. Né? Esse encontro é um encontro internacional, né? Vem gente de outros países. O que é que vocês prepararam para essa edição e assim, quais são os eixos temáticos que vão ser abordados aí, que vai ser discutidos nesses 3 dias de evento, professor? Olha, nesse segundo, nós tivemos o primeiro Congresso Internacional da Rede Brasil Requer, que foi em 2023, na Unicamp. Lá nós trabalhamos a temática o tema era sobre a identidade, e aí nesse segundo congresso a gente pensou trazer como tema de estudo o pensamento latino-americano, Riquet e o pensamento latino-americano, e colocamos exatamente pensamento e não filosofia, porque não é somente a filosofia que a gente quer tá debatendo, né, estudando aqui nesses 3 dias. Porque esse filósofo, ele tem uma formação bem plural. Né? Ele é formado na filosofia, mas ele tem formação em letras, tem formação na teologia, lê com bastante profundidade a obra do Freud, portanto, faz uma análise filosófica da psicanálise, né? Lê com bastante intensidade toda a literatura, né, clássica e contemporânea. Então, assim, tem um trabalho muito interessante no campo da bioética, né? Portanto, os estudos de saúde, a pesquisa de saúde está muito amparada, sustentada na filosofia do Porriquet. Veja que é uma diversidade de pensamento, né, de áreas de conhecimento que se concentra dentro do pensamento desse filósofo. Portanto, a gente pensou o pensamento latino-americano porque a gente pensa que nós estamos vivendo um contexto político de conjuntura latino-americana bastante preocupante, né? Com toda a volta. Era isso que eu ia lhe perguntar, como é Uhum, que esse filósofo francês dialoga com as questões da América Latina? isso. Para o Porriquet, filosofia é libertação. Né? Então ele dialoga, está muito próximo do seu diálogo com, por exemplo, o Henrique Dussel,
que é o filósofo da libertação, um filósofo latino-americano, né? E também tem muitos teólogos da teologia da libertação, ele tem uma leitura a partir do pensamento do Paul Ricoeur, nessa perspectiva de que é uma filosofia reflexiva, um pensamento aberto a ler o mundo nesse sentido. E o Paul Ricoeur, ele é muito sensível a essas questões mais críticas do ser humano, né? Toda a problemática do processo de colonização dos povos. Então, ele reflete sobre, numa perspectiva libertadora. Então, mesmo ele sendo um filósofo, né, um homem branco europeu, o seu pensamento dá abertura para que a gente possa ter uma sustentação filosófica, uma base filosófica, para pensar questões bastante singulares nossa, dessa região da América Latina. Então, assim, quando tu fala, coloca esses pontos, a gente percebe que o evento apesar de abordar a filosofia, ele está aberto para outras áreas, história, teologia. Quais são os outros estudantes, outros profissionais que podem participar e se interessar pelo evento? Então, é isso mesmo, filosofia, história, pessoal da letra, pessoal da comunicação. Letras também, pessoal da comunicação. Comunicação tem um estudo muito fértil em torno do pensamento do Paul Ricoeur. O pessoal da saúde, né, trabalha bastante com o Paul Ricoeur. Então, assim, tem as várias... O pessoal da arquitetura pode trabalhar com o Paul Ricoeur. Ele tem um trabalho de hermenêutica e arquitetura que é muito interessante, né? Nós estamos também, por exemplo... É um evento muito rico, então. É muito rico. O pessoal que trabalha com imagem pode vir para o evento do nosso Congresso de Paul Ricoeur. Então, é uma reflexão, porque trabalho com a hermenêutica. A hermenêutica é essa forma de pensamento filosófico que é bastante aberto a uma leitura do mundo, né? Das relações, dos problemas do mundo, dos problemas da vida, né? Do problema da transcendência, as questões políticas fundamentais a gente tem que abordar de alguma forma. Portanto, a comunidade universitária, acadêmica, está convidada a participar, né, do nosso congresso. No auditório, é aberto às comunicações com temáticas muito interessantes, entende? No campo da identidade, da memória, né, na perspectiva da narrativa, eu trabalho com a questão da ética. A gente estava conversando aqui, você me disse que eram 60 trabalhos inscritos, né? Teve o período de inscrições, mas que a programação é aberta ao público. Como é que as pessoas têm acesso aí? O que é que o público pode esperar da programação, né? Tem em termos de palestrante, mesa redonda, quais são as atividades que vão ter? Tá. A programação encontra na página da Rede Brasil Ricoeur, né? Procura na internet, tem toda a nossa programação já ali colocada. E vai ver todas as nossas conferências. A gente vai colocar aqui o site para as pessoas terem acesso, quem está assistindo a gente aí pelo YouTube. Vamos deixar aí o site para quem quiser ter acesso a essa programação e saber mais sobre o evento. Isso. Temos como conferencistas um professor Johan Michel, que é da França, tem o professor Jens Wolff, da Bélgica, vai estar com a gente aqui o professor Francisco Dias, da Católica da Argentina, tem o professor Manuel Prada, da Colômbia, o professor aqui do Brasil, o Noeli Rossato, da Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e temos a professora Cristina Henriques, da Unicamp, tem um pesquisador riqueriano, que é o Andrés Bruzoni, que é um pesquisador em Paul Ricoeur, tem formação na USP, e nós temos aqui a professora Ana Regina Rego, que é professora da comunicação aqui da UFP, maravilhosa, vai estar participando também como conferencista. E temos 60 trabalhos inscritos, então um congresso bastante potente nesse sentido. E é aberto a quem quiser vir a acompanhar, né, tanto as comunicações como as conferências no auditório Noé Mendes do CCHL aqui na UFP. Na UFP. Então, aí a programação vai ficar disponível no site, quem quiser acessar e saber os horários e tudo, se programar para ir, 12, 13, 14, no auditório Noé Mendes, na CCHL da UFP, né? Professor, a gente conversando aqui sobre esse evento, a grandiosidade é um evento muito rico. Eu queria que você explicasse um pouco por que esses eventos internacionais, tem gente aí vindo de vários locais, são importantes para fortalecer o pensamento crítico,
né, na produção acadêmica, do Brasil e do mundo. Você disse que o primeiro aconteceu em São Paulo, esse agora aqui no Piauí, é muito importante o Piauí estar nesse cenário. Então, como eventos como esse, eles abrem para fortalecer esse pensamento crítico? A hermenêutica contemporânea, ela se coloca como no seu conceito mesmo, como um pensamento crítico, né? A forma que a gente lê o mundo e os problemas de relações humanas e econômicas e políticas, ela só pode ser lida dentro desse crivo de uma perspectiva libertadora, né? Um professor que também está com conferência com a gente, que é o professor Tomás Domingos Moratalla, que é da UNED Madrid, França, Espanha, que é professor, colaborador do nosso programa, é uma das nossas referências também nos nossos estudos, trabalha exatamente nessa perspectiva, né, de um diálogo, por exemplo, com Riquet e Gasset, ou seja, num pensamento onde a vida ela é referencial de pensamento. Tu sabes que a vida ela é transgressora, não cabe em regras e conceitos e etc. Ou seja, então se a gente tem a vida como um referencial propulsor ao pensamento, todo pensamento só pode ser libertador e crítico e surpreendente. Portanto, veja que os nossos manuais ou obras filosóficas ou de outra ordem de pensamento, elas precisam ser estouradas de alguma forma a partir de ter como centro pensar a vida. Então, o pensamento latino-americano, se a gente for retomar a partir da memória ou da nossa identidade, dos nossos processos, né, de políticos, culturais, a partir da literatura, ou mesmo, se a gente quiser, do teatro, se a gente for para a teologia, para a sociologia, ou seja, nós temos várias áreas, amparos teóricos, para que a gente possa se pôr no mundo como uma perspectiva de um pensamento, nesse sentido, libertador e crítico e progressivo, né? Não cabe no nosso pensamento qualquer proposição que seja de ordem de uma política conservadora, extremista, sem anistia. Estamos recebendo aqui no podcast do Portal Piauí hoje o professor José Wanderley Carneiro. A gente está falando aqui da programação do 2º Congresso Rede Brasil Requer, que acontece na UFP de 12 a 14 de agosto, no CCHL, no Auditório Noé Mendes, né? A programação vai ficar disponível no site da Rede Brasil Requer. Muito obrigada, professor. Eu estou gostando muito desse nosso bate-papo. É importante a gente trazer essas reflexões e também falar do evento. E eu queria reforçar aqui, a gente está se encaminhando para o final dessa entrevista, e eu queria que o senhor reforçasse que é aberto ao público, né, que é gratuito, que qualquer pessoa pode participar, quem tiver interesse, curiosidade de saber um pouco mais sobre o pensamento latino-americano, através aí dessa visão desse filósofo francês, o Paul Ricoeur. Pronto, todos estão convidados, porque o Congresso da Rede Brasil Requer é composto com pesquisadores acadêmicos, mas não acadêmicos também. Então, todas as pessoas que têm algum tipo de sensibilidade numa perspectiva de um pensamento crítico libertador, tá convidada a participar do nosso congresso. É terça, dia 12, 13 e 14, né, aqui na UFP, no CCHL, e acontecerá ali no auditório Noé Mendes, e as comunicações naquele entorno mesmo, as salas que a gente escolheu para as comunicações, será no entorno do auditório Noé Mendes, e acontece na universidade pública. Portanto, a universidade pública é do povo, é de todos, é aberto, não pode ser um evento, né, desse poste que a gente está organizando, que tenha qualquer tipo de impedimento à participação das pessoas. Você estava me contando aqui que depois do evento tem uma programação também com os convidados, né? Quem está vindo aí de fora, que vão conhecer a Serra da Capivara. Me conta um pouquinho como é que vai ser isso. Então... Levar o pessoal para conhecer mais o Piauí? Mas dentro de um propósito mesmo, dentro do conceito do Congresso. Porque quem tiver acesso, por exemplo, à nossa identidade visual, você vai ver que o pensador que é europeu, mas ele está imerso na cultura local,
né? Nisso Ou tem o seja, nós guará, o cabeça de o cuia. cabeça de cuia, o sol, o guará, o caju, que é muito nosso, o nosso boi, a capivara. Ou seja, a ideia é que esse pensamento filosófico desse filósofo seja provocado a um outro tipo de pensamento a partir do nosso pensamento local, da cultura local. Portanto, depois do congresso, dia 15, nós estamos indo com um grupo de professores, exatamente esses professores de fora, os conferencistas, e mais outros que estão querendo ir. A gente viu uma agência com custo pessoal para levar esse pessoal até a Serra da Capivara, com uma experiência de imersão cultural, para a gente não ficar só na abstração filosófica, né? Só ficar As vivências tem também, que ter a né? vivência prática, né? Concreta, física, arqueológica, que é essa riqueza que nós temos aqui para o mundo, não é para o Piauí, para o mundo. Então, está sendo uma oportunidade, assim, essa extensão da ida à Serra da Capivara, onde fica lá sexta, sábado e domingo, é como exatamente uma imersão cultural, do As ponto de pessoas vista levaram um prático. pouquinho do Piauí quando voltarem para casa, né? Isso, e ficar impactada com a riqueza que nós temos no nosso estado. Que bom nosso bate-papo. Muito obrigada, viu, professor, pela sua participação. Obrigada por aceitar aí o nosso convite para participar do podcast do Portal Piauí hoje. E é isso, gente. Curte, compartilha, comenta, divulga aí o segundo congresso Rede Brasil Requer. Vai ficar aí, vou voltando a dizer, o site da programação para você ter acesso e ficar por dentro de tudo que vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de agosto lá na UFP. Obrigada, professor. Obrigado ao Piauí hoje. E dei uma passada no nosso evento para fazer a cobertura e ver que a grandeza de pensamento que vai estar circulando nos corredores e nas salas e na cidade de Teresina. A gente vai passar lá com certeza. E é isso, gente. Até a próxima. Obrigado.